noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Que alegria estarmos na casa do Senhor, num dia tão especial, não é verdade? Creio que não estaremos em festa só aqui, mas os céus também estão em festa nessa noite. Por isso se coloque de pé, vamos juntos cantar com alegria essa canção, pois a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Por isso cante com alegria e vamos exaltar o nome do Senhor essa noite aqui neste lugar, amém? Das palmas. Declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. a sua vida por amor a mim e a você. Sua vida. Somos libertos, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
nessa noite aqui neste lugar. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Graças à maravilhosa graça de Deus. Amém, queridos? Nós estamos nessa noite aqui para celebrar essa graça maravilhosa que se revelou a nós de uma forma muito especial, numa pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Deus nos encontrou em graça e nos salvou da morte para a vida. E nós queremos celebrar nessa noite. Você veio preparado para celebrar? Amém? Hoje é noite de festa, noite de alegria. Nós temos aí nos preparando para receber filhos novos, não é? Para essa casa de oração, através do batismo. Irmãos, irmãs que estão vindo somar, multiplicar conosco. Vamos fazer uma grande festa, é noite de alegria. Quero já agradecer e cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode declarar essa paz para quem está do seu lado? Declara a paz de Jesus, dê um aperto de mão, um sorriso, um abraço. Glória a Deus, queridos. Como é bom estarmos juntos, não é? Casa cheia, sempre agradável estarmos reunidos para louvar o Senhor. Pode convidar você a ficar, sentar-se. Fique à vontade, queridos. Eu quero cumprimentar também você que nos visita, você que veio talvez hoje especialmente para prestigiar um familiar, um amigo, uma amiga, alguém especial que você ama. Nessa noite alegre e festiva, Deus seja louvado por sua vida. Fique à vontade entre nós, a casa é sua, tá certo? No nome de Jesus. Obrigado também você que nos acompanha pela internet. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ter muita coisa ainda hoje, mas o principal de tudo é a palavra, com certeza, a presença de Jesus. Ele está entre nós. Nós nos arrumamos, ficamos mais bonitos por essa noite, mas a pessoa mais ilustre aqui é Jesus. Ele está entre nós, queridos, e nós estamos aqui para louvá-lo. Mas eu quero aqui rapidamente lembrá-los de alguns recados que nós já temos informado, avisado durante o mês. E, por exemplo, todas as quartas-feiras, e nessa quarta-feira não vai ser diferente, nós temos aqui a oração, manhã da oração, às 6h30 da manhã, até às 7 horas, seguida de um café simples para você que vai trabalhar, estudar. Mas todos são convidados, você que nos visita também pode estar conosco. Meia hora de oração, todas as quartas-feiras, todos são convidados, queridos. E no próximo domingo, nós teremos o culto normal às 10 horas, mas uma noite especial às 19 horas, com o musical de Natal, um sonho de Natal. Você não pode perder. Se você pode estar aqui, convide outras pessoas. Creio que vai ser um tempo muito agradável, de edificação, um tempo muito gostoso de celebração a Jesus, com teatro, quem sabe dança. Eu não vou dar um spoiler aqui, vai ser bênção. Você tem que vir para você não perder. Amém, igreja? Glória a Deus. E queridos, quero lembrar também que na terça-feira do dia 19, na Noite da Esperança, nós teremos aqui uma programação diferente. Não teremos a transmissão online, mas teremos a noite de testemunhos. Nós vamos abrir espaço para quem deseja compartilhar com a igreja aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, quem sabe até uma resposta da sua busca nas noites de esperança, na campanha. Você tem a oportunidade de compartilhar, mas tem um detalhe, nos informe antes, nos procure antecipadamente, o quanto antes. Dê o seu nome e diga: pastor, quero testemunhar. Nós vamos colocar você numa lista e vamos nos organizar para essa noite. Por favor, não queira fazer isso no dia, porque nós podemos não ter espaço para isso. Então é importante que você nos procure antecipadamente. Nós teremos a alegria de ouvir o seu testemunho e de a igreja ser abençoada com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Não deixe para depois, nos procure com antecedência. Queridos, nesses domingos de dezembro, no dia 24 e no dia 31, nós teremos culto apenas na parte da manhã, às 10 horas.
à noite não haverá culto, tá certo? Queremos que é um tempo aí especial para estarmos em família, vésperas de feriado, não é? Então só haverá culto no dia 24 e 31 às 10 horas da manhã. E notem também, fiquem atentos que nas terças-feiras, dia 26, na última do ano, e na primeira terça-feira do ano, no dia 2 de janeiro, não haverá culto também. Nós retornaremos aí na segunda semana, na segunda terça-feira de janeiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É muita coisa, não é? Mas se você tem aí algum detalhe que perdeu, pode nos procurar depois, procurar a secretaria ou as redes sociais, que você vai ter maiores detalhes e informações. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos... tem mais um recado. Pode levantar, pode levantar. Fique em pé, não tem problema. Em janeiro, queridos, nós sempre temos uma campanha chamada 12 por 12. E nesse janeiro, neste ano de 2024, nós teremos aí um direcionamento de Deus para algo especial. Quem deseja um ano extraordinário? 12 meses extraordinários. Então nós vamos caminhar em 12 dias, em 12 votos para 12 meses extraordinários na presença do Senhor. Se você deseja saber o que é, se você deseja buscar isso, participe a partir do dia 8 de janeiro. Estaremos aqui todas as noites, 12 noites diretas, buscando, tendo palavras direcionadas, desafiadoras, tempo de oração e de clamor diante do Senhor. Todos são convidados em nome de Jesus, amém? Agora eu quero te convidar com muita alegria também, e não menos celebração, mas através dos seus recursos, através daquilo que Deus te deu, você poder celebrá-lo, você poder adorá-lo, porque afinal de contas tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus. Os nossos recursos são do Senhor. Então, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, quero convidar você que veio preparado, sentindo no seu coração, trazer o seu dízimo, a sua oferta, a oferta missionária. Temos envelopes aí atrás das poltronas, você pode depositar aqui nas urnas a sua oferta, ou também outras opções através do balcão lá atrás. Fique à vontade entre nós. Você que nos visita, por favor, fique à vontade, não se constranja. Você não tem obrigação nenhuma de participar disso, mas entenda que nós fazemos isso com alegria, reconhecendo a provisão de Deus, que nada nos falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Quero convidar você a orar. Senhor, obrigado por essa noite. O Senhor marcou na sua agenda essa noite, e cremos que será uma noite, está sendo uma noite especial, em que o Senhor Deus está virando a chave de muitas pessoas aqui, em que o Senhor está marcando pessoas, em que o Senhor vai fazer algo extraordinário, Senhor. Quem sabe Deus mudar cativeiros, quem sabe Deus mudar destinos, quem sabe Deus amado presentear com um chamado especial em Cristo Jesus nessa noite. Senhor, hoje é noite de festa, de celebração, de alegria, de júbilo na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário. E nessa noite nós queremos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é o dono de tudo. O Teu reino não tem fim. A Tua soberania, a Tua glória, Senhor, ela é imparável. E nós Te louvamos, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Mesmo sendo grande e poderoso como Tu és, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e não nos deixa faltar nada. Obrigado por cuidar do Teu povo, Senhor. Obrigado por cuidar de cada família aqui, Senhor. E que assim continue sendo, e que possamos sempre olhar para Ti, dependentes da Tua provisão, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja o Teu nome, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém, queridos. Vamos celebrar. Adora o Senhor com suas palmas. Aquele que se assenta no trono, aquele que os anjos adoram, aquele que os seres vivem
Santo, aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aleluia, Jesus. Nós ansiamos por Ti, Pai, pela Tua presença. Aquele que deu ordem pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Venceremos para sempre. Aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Venceremos para sempre. Aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Cantaremos aleluia. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Contigo somos mais que vencedores, Jesus. Queremos um dia estar lá contigo no céu, cantando junto com o coral dos anjos, Pai. Venha, Senhor, moldar o nosso coração, nos quebrantar, Jesus. Queremos cada dia mais ser mais parecidos contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor.
se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-nos, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Vamos declarar, queridos, mais uma vez. Se você deseja este coração, mas peça com fé. Todo aquele que pede será dado. E eu tenho certeza que o Senhor não nos negará aquilo que Ele deseja que eu e você tenhamos da parte dEle. É ter um coração de Jesus. Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Um coração fácil para perdoar, fácil para amar. Você deseja, necessita este coração. Então, mais uma vez, juntamente com os nossos irmãos no Céu de Louvor, vamos pedir: dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um
só, igreja, em uma só voz. Dá-me um coração. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor para conosco. Quantos são animados nessa noite para louvar a Jesus? Amém? Glória a Deus, que bom estarmos juntos para exaltar a Jesus, exaltar este nome que é digno de toda a glória e de todo louvor. Nós estamos numa noite muito especial, não somente numa noite muito especial, mas também numa temática muito inspirada da parte do Senhor, que é este tema, vamos celebrar. Amém, queridos? Vamos celebrar a Jesus. E nós iniciamos semana passada, o Senhor falou tanto no nosso coração, porque foi uma noite em que nós fomos muito ministrados sobre celebrando a graça. E nessa noite, irmãos meus, tenho certeza, ainda que seja um momento breve, mas o Senhor falará muito ao nosso coração, porque é a palavra de Deus que a receberemos em nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem tão conhecida entre nós, entre a igreja do Senhor, que se encontra em Lucas, no capítulo 15, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. Nós iremos ler a partir do primeiro versículo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor. E você que deseja acompanhar pelo telão, fique à vontade. Nós iremos ler e também iremos projetar no telão. A partir do capítulo 15, nos fala sobre a parábola da ovelha perdida, nos conta uma linda história também sobre a parábola da dracma perdida e também uma parábola tão conhecida entre nós, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Quero chamar você para que nós atentamente venhamos ler a palavra do nosso Deus, que o Espírito Santo venha iluminar nosso entendimento, removendo toda e qualquer distração, que recebamos a revelação do Senhor em nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Leiamos a palavra do Senhor, irmãos queridos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a no ombro, sobre os ombros, e cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7, irmãos: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 8: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la?
E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, irmãos meus? Glória a Deus. Irmãos, nosso mestre, ele amava contar histórias. As histórias de Jesus cativavam tanto crianças ao mais experiente. Quando falou essa parábola, contava o mestre parábolas ou histórias a fim de trazer aplicações ou ensinamentos espirituais. Ele usou coisas como exemplo do cotidiano, que era uma linguagem simples de ser entendida. Ao ponto que quando ele falou de ovelhas, eles sabiam muito bem o que significava ovelhas dentro deste contexto ou de um ambiente em que era comum pastorear ovelhas. Eles sabiam que era também uma vergonha para o pastor se perdesse uma ovelha sem ao menos ter uma justificativa, além de dizer que ele assumiria a responsabilidade de pagar também por essa, pelo prejuízo de perdê-la. Era uma linguagem em que os homens compreendiam muito bem, e também os meninos, quando o mestre falou sobre ovelhas. Por outro lado, foi uma mensagem muito impactante para o coração das mulheres e também das meninas, quando Jesus contou sobre essa parábola da dracma perdida. Isso porque era uma tradição, era uma cerimônia no casamento, especialmente, obviamente, das mulheres, quando se dava-se em casamento, elas usavam espécie de um diadema sobre a sua cabeça, simbolizando o casamento. E havia nesse diadema 10 moedas, ou símbolos, e ao perder uma também era uma atitude muito envergonhosa. Isso trazia vergonha sobre si, e as casas daquele tempo eram escuras, não havia iluminação como nós temos hoje, e era difícil demais encontrá-las. Bom, muitas aplicações podemos olhar o que Jesus quer dizer para nós, mas meus irmãos, pensando bem sobre essas duas parábolas especialmente, quando olhamos nessa perspectiva da ovelha, a primeira coisa que entendemos pela palavra do Senhor, que a ovelha perdeu-se por não ter um senso de direção. Por que a ovelha se perdeu? Sendo que até então ela pertencia a um rebanho. E nessa parábola o Senhor disse que este perdeu uma ovelha. Ele se perdeu, e por que muitas pessoas, ovelhas, Jesus está se referindo a nós, ou as pessoas a quem desconhecem a Cristo, desconhecem a graça do Senhor? E por que muitos se perdem, meus irmãos, nessa vida? E outrora eu e você também andávamos em caminhos tortuosos, pecaminosos. Por que nós estávamos perdidos? Simplesmente por não ter um senso de direção. Não ter um senso de direção. Você que já passou por essas crises, conflitos, por não saber para onde ir, por não saber a direção da sua vida, sabe muito bem o que é isso. Também passei por isso. E talvez hoje nosso meio aqui há pessoas assim, tanto presente ou talvez por online, estão passando por momentos encontrando ou procurando uma direção, porque uma ovelha ou uma pessoa facilmente se perde por falta de um senso de direção. Ela se perdeu por não ter um senso de direção. Por outro lado, quando olhamos, com relação à dracma, foi uma falta de senso de direção? Não foi diferente. É outra coisa. A moeda foi perdida por causa de um descuido de alguém. Foi por um descuido. Por mais que estava sobre a mão dessa mulher e, consequentemente, ela deixou cair, foi um descuido. Ela perdeu coisa na onde, irmãos meus? Fora ou dentro de casa? Dentro de casa. Isso nos faz atentar, irmãos meus, que eu e você, nós corremos um risco muito grande de perdermos coisas valiosas, preciosas dentro de casa e não fora de casa. Sim, nós nos preocupamos muito, irmãos meus, ao pensarmos
neste mundo, nessa sociedade, e que cada vez mais estão se rebelando contra Deus, contra a palavra de Deus. E com isso, se possível, nós pais que desejamos ser extremamente protetores de nossos filhos, que tanto amamos e queremos protegê-los a todo custo, se possível, colocá-los numa bolha, e assim protegê-los o possível deste mundo, das influências deste mundo. Mas sabemos que não é assim, conforme diz o apóstolo Paulo. Se fosse assim, o único caminho é sair do mundo, para se privar das influências da avareza, deste mundo, que prega contra a santidade, que prega contra aquilo que Deus ama, que faz uma filosofia ao pecado, e tornar uma cultura tão comum aquilo que desagrada o coração de Deus. Como nos proteger, irmãos meus? Só um caminho. Não quer enfrentar isso? É somente sair do mundo. O apóstolo Paulo já havia falado sobre essa pressão deste sistema pecaminoso ao qual eu e você estamos inseridos, ou seja, no mundo dos homens. Mas há tantos descuidos, meus irmãos, que nós realmente queremos a todo custo estar nas nossas mãos, cuidar nossos filhos dos chavecos, das dalilas deste mundo, cuidar nossos filhos para não se envolver nas falsas ilusões, como olhamos na história seguinte do filho pródigo, que foi para um lugar distante e achando que lá seria melhor do que na casa do pai, criou-se uma ilusão de achar que o melhor lugar era naquele ambiente distante da casa do pai, e ele percebeu que ele estava totalmente equivocado. Podemos pensar o risco que temos, irmãos meus, quando olhamos para as universidades, as faculdades, que pais em nossos dias não se preocupam com seus filhos e pensam como nós iremos confiar nossos filhos em ambiente como este, em tantos lugares. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, assim como essa moeda se perdeu dentro de casa, nós cremos que o maior risco de uns filhos se perder não é fora, mas sim dentro de casa. Eu vejo que a sala de nossa casa é mais importante de cuidarmos do que mesmo a sala da escola. Nossos filhos não correrão o risco, meus irmãos, de se perder numa sala de escola sem antes, se eles não tiverem um bom exemplo na sala de casa. Eu acredito que a sala de casa está o destino da vida deles, através de um exemplo que estão enxergando em nós pais que professamos nossa fé no Senhor, de nosso exemplo de ver o que nós queremos construir nossa vida na rocha, na palavra, na presença do Senhor. Então eu acredito, irmãos meus, que muitos filhos podem se perder antes. Pensar numa sala de universidade, faculdade, da escola, pode se perder muitas vezes na sala da própria casa, onde existe todo um ambiente onde não professam a Deus. Quando está num ambiente onde não professa a Deus, onde não há adoração a Deus, é compreensível. Pelo menos lá eu sei que eu terei que me comportar muito mais como um cristão, para fazer diferença, ser sal daquele lugar, ser luz deste mundo, naquele ambiente hostil, onde não se pega a palavra de Deus, e ali eu sei disso, a minha atenção, o meu testemunho, a minha firmeza na fé exigirá muito mais, mas eu sei que ali, pessoas fazem o que fazem, porque estão na ignorância, pregam o que pregam, de certa forma o mundo está fazendo o seu papel, é se rebelando contra Deus. Este é o papel do mundo, fiéis às suas filosofias, mas estão assim vivendo. Pelo menos estando lá, eu estou ciente de uma coisa, essa é a cultura deles, eles estão na ignorância, não conhecem a Cristo que nós conhecemos, mas agora, na sala da minha casa, onde eu professo com a minha família a fé, que juntos celebramos ao Senhor, mas na sala da minha casa não há um testemunho de quem honra e serve a Deus, certamente ali, irmãos, o descuido é muito grande e facilmente podemos perder nossa família, bens preciosos que Deus nos confiou dentro da nossa própria sala. Como essa moeda foi perdida. Mas essa palavra, irmãos, nos conecta a uma revelação tremenda. Essa parábola nos traz um entendimento que podemos aplicar na seguinte pergunta: o que significa estar perdido? O que significa estar perdido? Bom, primeiramente, entendemos que estar perdido significa estar fora de lugar. Isso significa estar perdido. Talvez nós podemos nos avaliar, classificar nossa vida hoje. Será que eu estou perdido? Porque um homem que até então era um profeta de Deus, que profetizava contra todos,
Mas quando teve uma revelação da glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque estou perdido. Quando Deus se revela, irmãos meus, Ele mostra nosso coração. Mas como perceber se verdadeiramente nós estamos perdidos, ainda que venhamos viver num caminho honesto? Mas eu pergunto, mas a glória de Deus na sua vida, há uma reconciliação com Cristo? Há um coração rendido ao Senhor? Porque, irmãos meus, estar perdido significa estar fora de lugar. Assim como aquela ovelha estava fora de lugar, e o risco é muito grande. É um risco muito grande, irmãos meus, nós podemos passar, ter nossa vida, quando nós estamos fora de lugar. Quando estamos fora de lugar, misericórdia é uma sensação de insegurança muito grande. Um senso de medo muito grande, por estarmos fora de lugar. Estar no lugar errado. Isso é, irmãos, sinônimo de quem de fato está perdido. Estar perdido significa isso, é estar fora de lugar, de não estar onde deveria estar, que parece não tem senso de propósito, e claro, caminha por caminhos tortuosos, está fora de lugar, está perdido. Outra coisa também nos ensina, irmãos meus, o que significa estar perdido, significa estar impossibilitado de servir, porque o que adiantaria para o pastor uma ovelha perdida? Nada. O que é útil? Não é útil se está perdida. O que é uma moeda perdida? Não é útil para nada, ela está perdida. Da mesma forma, irmãos meus, uma vida que não conhece a Cristo, que não foi reconciliada com o amor de Deus, ela está impossibilitada de servir, ou seja, de desfrutar das boas novas, de desfrutar da salvação, de desfrutar de uma vida plena no Espírito. Ela está impossibilitada de servir. Isso é um senso, irmãos, de alguém que está perdido. Ela está impossibilitada de servir, de desfrutar daquilo que Cristo conquistou naquela cruz. Mas é eficiente para a vida dela? Não é eficiente. É eficaz na fé dela? Não é eficaz. Por quê? Porque ela não crê na graça de Cristo, ela não se encontrou com Cristo, não teve um encontro genuíno. Mas, irmãos meus, enquanto essa palavra estava queimando o meu coração, uma pergunta que me faz pensar como igreja me despertou ao olharmos no primeiro versículo. Porque Jesus contou essa parábola por um propósito muito interessante que iniciou-se no verso 1 e no versículo 2. Mas a pergunta que eu quero fazer, irmãos meus, e essa pergunta é para mim, é para nós como igreja do Senhor, para você, preste bastante atenção. Eu quero fazer essa pergunta. Jesus continua atraindo pecadores? Será que Jesus continua atraindo pecadores hoje? Porque era tremendo, irmãos, você reparou no versículo 3, aliás, no primeiro versículo, que diz: aproximavam-se de Jesus todos, não alguns, publicanos, pecadores, para o ouvir. Estes que se aproximaram de Jesus eram pessoas da época, na sociedade, eram consideradas de mau fama, que não tinham uma boa fama, pessoas que não eram benquistas, que não eram bem-vindas num relacionamento social sequer, não se ocupavam posições em alguns lugares, não tinham lugar para elas, muito menos nas sinagogas, entre os religiosos, elas excluídas. Eu penso que Deus que é este que exclui pecador arrependido. E Jesus, irmãos, ele atraía pecadores. Ele atraía pecadores. A pergunta que eu faço: Jesus, ele continua atraindo pecadores? Eu creio na noite como essa nós estamos para celebrar o novo nascimento espiritual, o batismo, ao receber novos irmãos na fé. Eu acredito que isso seja uma resposta para essa pergunta. Sim, Jesus, ele continua atraindo pecadores. Porque o dia, irmãos meus, que nós como igreja não atrairmos mais pecadores a fim de buscar salvação, buscar perdão, de entender que há acesso sim para buscar a Deus, mas impedi-los de entrar, eu creio que nós podemos colocar uma placa lá fora, na porta da igreja, dizer luto, que é uma igreja morta.
igreja que não celebra batismo, igreja que não recebe pecadores arrependidos, igreja que não proporciona ou que coopera para a vida se encontrar com Cristo. Eu não sei qual é o propósito dela. Eu não vejo o propósito de ser igreja se não for para alcançar e ir até os confins do mundo, irmãos, anunciar o evangelho conforme o ID que o Senhor designou e estabeleceu aos seus discípulos. Uma coisa linda, irmãos, que podemos olhar em Jesus, que ao ponto de prostitutas, pessoas de má fama da época, se aproximaram de Jesus. Isso porque existe uma palavra que eu amo olhar para Jesus e ver: Senhor, imprime em meu coração isso, imprime em nós como igreja essa palavra, acessível. Ele era muito acessível, como mestre era acessível ao ponto de receber pecadores, receber publicanos, como ele recebiam as pessoas e sentiam constrangidas pelo seu amor, constrangidos pelo seu envolvimento de amor, pela sua maneira de acolher, olhavam amor nos seus olhos, sentiam amor nos olhares de Cristo, olhar de compaixão. E eu pergunto, irmãos meus, nós como cristãos, como filhos de Deus, somos acessíveis? Ou nós estamos numa dificuldade de pessoas se relacionar conosco? Somos acessíveis ao ponto de uma criança ou uma pessoa mais limitada que seja poder nos abraçar e poder olhar nossos olhos e sentir também o amor de Deus por isso, porque somos acessíveis. Acessíveis para lidar, acessíveis para dar tempo, dar atenção. Olha, Jesus disse: todo discípulo é aquele que vai seguir os seus passos, e seguir o passo do mestre tem a ver com isso, em ser acessível, porque ele não apenas para o desespero dos escribas e dos fariseus, líderes religiosos da época, para o desespero deles, Jesus não só apenas recebia pecadores, mas comia com eles, se alimentava com eles. Jesus partilhava a destra comunhão com eles. Meus irmãos, isso é ser acessível demais. Se permitir a mesa, este lugar de inclusão. É claro que eles recebiam o alimento espiritual, recebiam o amor de Deus, mas por outro lado, os fariseus, eles criticaram, murmuraram contra Jesus, incomodava de ver ele fazendo isso. Jesus, ele continua sendo acessível, meus queridos. Jesus continua sendo acessível. E se Jesus continua sendo acessível, é verdade que nós como igreja precisamos crer que Jesus continua atraindo pecadores. Continua cada vez mais atraindo pecadores. Pecadores que desejam perdão, mas o perdão não para simplesmente remover a culpa e continuar no lamaçal do pecado, não simplesmente para remover a sua angústia, o seu mal-estar, não somente para limpar e voltar para a lama de novo, não, quem verdadeiramente está arrependido. E saiba de uma coisa, irmãos meus, Jesus, ele não recebe, só um tipo de pecador que ele não recebe: o pecador que não está arrependido. Sabe por quê? Porque ele próprio nega a graça de Cristo. Ele próprio fecha a porta para Jesus. E como Jesus vai receber, sendo que ele mesmo nega-se a arrepender, nega-se reconhecer a sua fragilidade, nega reconhecer o seu estado diante de Deus, sua natureza depravada, ele não admite. Então, como Jesus vai receber estes, sendo que estes próprios estão negando a graça da salvação? Como Jesus vai recebê-lo? Não tem como recebê-lo. Mas, por outro lado, irmãos, o que Jesus pode fazer na vida daquele que se arrepende? O que Jesus pode fazer na vida daquele que se arrepende? Bom, meus irmãos, se é motivo de haver alegria no céu, festa no céu, por um pecador que se arrepende, pois eu acredito que este é um assunto muito sério no céu. A alegria, irmãos, é um assunto muito sério para Deus. A alegria da salvação, a alegria de ser encontrado e a alegria de quem encontra. Porque, por outro lado, nós podemos ter a alegria de ser encontrado. É aquele que estava perdido, sem direção, que estava impossibilitado de servir, não fazia propósito sua vida, mas quando ele é encontrado,
recebe a graça, o perdão, a alegria de ser encontrado, irmãos. Não sei se alguma vez você já se perdeu em um ambiente, ficou desesperado e falou: meu Deus, onde eu saio daqui? E aí quando você é guiado pela direção certa, que alívio, ainda bem que eu fui encontrado. Fui encontrado. É exatamente assim, irmãos. Enquanto estávamos no lamaçal do pecado, e ver que a graça, Senhor, nos alcançou, irmãos, somos encontrados. Lá naquele endereço, lá naquela cidade que você nem imaginava como seria a sua história. Ele nos encontrou. A alegria de ser encontrado, irmãos. Mas por outro lado, há uma alegria também da parte daquele que encontra. Conforme nós lemos aqui, que é uma alegria no céu. Um júbilo no céu, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. E o próprio Senhor Jesus, Ele afirmou: eu afirmo a vocês que a mesma alegria, semelhantemente daquela mulher que encontrou a sua moeda, a sua dracma, que reuniu as amigas, reuniu os vizinhos, e disseram: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma perdida. Como um pastor se alegrou, alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha perdida. O pai fez um banquete quando o filho voltou para casa, irmãos. Também, semelhantemente, ou seja, a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A mesma alegria, irmãos. Qual foi a sua maior alegria em um banquete? Qual foi a sua maior alegria? Talvez nós pais, que já celebramos o aniversário dos nossos filhos no primeiro aninho, preparamos o melhor lugar, que alegria de poder celebrar o primeiro aninho, né? Nós estamos aí vivenciando esses dias também, a festas, alegrias, a celebração de formatura. Como é bom tudo isso, como é bom celebrar. No meu caso, ontem, para a glória do Senhor Jesus, completamos eu e minha preciosa 17 anos de casado. Preciosidades, glória a Deus, irmãos, amém, glória a Deus, irmãos, para a glória do Senhor, meus irmãos. Vocês perceberam que eu estou mais feliz do que esses dias, irmãos? Para a glória do Senhor, nos alegramos, nos regozijamos, fizemos algo assim para celebrar este momento, mas olha, tudo que posso celebrar de uma forma para glorificar a Deus, mesma alegria existe diante dos anjos do Senhor. É a mesma alegria, irmãos, existe, estão se alegrando. E eu pergunto, mas o que eles estão se alegrando? Quando eles estão se alegrando por um pecador que se arrepende, mas o mérito é do pecador que se arrepende? Não, eles estão glorificando a Jesus, declarando: glórias a ti, Jesus, o Senhor Salvador, porque salvou mais um pecador. Não é mérito para o pecador que se arrepende, irmãos, é glória a Jesus que continua salvando. É por isso que o tema dessa noite, irmãos, nós iremos celebrar no nome de Jesus, celebrando o Salvador, porque sem Ele, como nós iríamos ser salvos? Sem Cristo, como nós iríamos encontrar ou ser reconciliado? Sem Ele, sem a graça de Cristo Jesus, como nós seríamos reconciliados, meus irmãos? Como seria salvo sem a graça de Cristo? Seriam as nossas obras? Seriam elas suficientes? De forma alguma, irmãos. Tudo somente pela graça do Senhor. E podemos nessa noite, irmãos, celebrar o Salvador, porque mais um foi salvo, mais um foi alcançado para a glória do Senhor Jesus. Isso porque Jesus continua atraindo pecadores arrependidos para o seu reino. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Que celebremos o Salvador, que venhamos celebrar a salvação, celebrar essa graça maravilhosa de nosso Senhor. Que graça bendita, que graça maravilhosa, meus irmãos. Graça de nosso Senhor Jesus. Eu quero chamar você neste momento a se colocar de pé, por favor, que nós vamos orar ao nosso Deus e cantar a Ele parte dessa canção.
celebrar o Salvador, porque mais um foi alcançado, mais um para o céu e menos um para o inferno. Amém, queridos? Mais um para o céu, mais um para o céu, mais um salvo, mais um redimido e menos um perdido, menos um na perdição, menos um na cegueira espiritual, mais um vivenciando para a glória do Senhor, vivendo um propósito. Feche os olhos por um momento, irmãos meus. Vamos celebrar o Salvador. Eu creio que você já fez isso, mas é uma noite muito especial de você celebrar o Salvador. Dizer a Ele: Senhor, eu te glorifico porque o Senhor me encontrou. Eu te glorifico porque o Senhor me encontrou, até encontrar. O Senhor me encontrou. O Senhor olhou para mim com os seus olhares de misericórdia e graça. O Senhor comoveu meu coração diante do sacrifício naquela cruz. E apesar de mim, das minhas mazelas, o seu amor, Senhor, continua nos constrangendo. É uma noite, meu irmão, minha irmã, você abrir seu coração e também se entregar a Cristo, abrir seu coração a Ele. Dizer: Jesus, o Senhor me preparou para essa noite, para ter um encontro com o Senhor, a fim de me encontrar com o Senhor. O Senhor preparou este ambiente para haver um divisor de águas na minha vida. Pai, nós clamamos a Ti, pela ação do Teu Espírito Santo, gere uma convicção de arrependimento, uma convicção de pecado, e gere, Senhor, a certeza que o caminho está fácil e acessível para todos aqueles que Te buscam, para todos aqueles que invocam Teu nome. Nós oramos o nome de Jesus. Entregue o seu coração ao Senhor. Ele é acessível, Ele é muito acessível. Ele continua atraindo pecadores e somos testemunhas disso. Ele atraiu o nosso coração. Ele nos chamou não porque éramos bons, mas porque nós necessitávamos do seu perdão, da sua misericórdia e receber uma nova vida nele. O Senhor te chama, você, para receber pela fé uma nova vida em Cristo Jesus. Pela fé, receba no seu coração. Pela fé, abra seu coração e se entregue diante dele. Entregue o seu coração diante do Senhor. Pois nós cremos que nessa noite, ainda hoje, haverá uma festa no céu. Ainda hoje haverá celebração ao Salvador, celebrando a Ele, dizendo: glórias a Ti, Senhor e Salvador, porque salvou mais um. Glórias a Ti, Pai. Ele é fiel para perdoar os pecados que estão sendo confessados em arrependimento. Ele é fiel e justo para nos limpar, nos purificar pelo seu sangue poderoso. Ele continua atraindo, Ele continua atraindo pecadores para entrar no seu reino. Glórias a Ti, Senhor. Chamo você para continuar abrindo seu coração e adorando ao Senhor, enquanto louvarmos com essa canção. E enquanto louvarmos também o Senhor com essa canção, quero pedir para você que será recebido nessa noite como membro da nossa igreja, que se dirija ao fundo, por gentileza, que após nós teremos nosso momento aqui
de batismos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça que nos alcançou e continua alcançando, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, rendemos-te graças pelo teu grande amor. Te bendizemos, Senhor, porque as tuas misericórdias, elas nos alcançaram. Te bendizemos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ao Senhor seja toda a glória, todo o louvor, porque a glória é do Salvador. A honra é tua, o Senhor, o Salvador, que é Cristo Jesus, que nos redimiu, que nos restaurou pela sua graça e misericórdia. A ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor Jesus com a sua alegria. Celebremos o Salvador, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, irmãos meus, queridos. Quero chamar aqui o conselho para já estar se posicionando aqui, por gentileza. Os nossos irmãos presbíteros, o pastor Valdemar também aqui comigo. Estes irmãos que nós estaremos recebendo nessa noite, teremos aqui irmãos, profissão de fé, teremos batismo e profissão de fé, jurisdição, receberemos também um casal de transferência, vindo de outra igreja amada irmã, e também teremos o batismo infantil. Todos estes nós fizemos um processo com eles, estes irmãos que serão apresentados aqui. Fizemos um curso para esclarecer as dúvidas, tivemos uma caminhada diretamente com eles aqui, e foi um momento muito agradável. O conselho, por sua vez, também fizeram uma avaliação, conversaram com eles. Então, no nome do conselho da igreja, nós queremos chamar esses irmãos a vir aqui à frente, onde serão recebidos para andar conosco, fazer parte dessa comunidade da fé. Estes passarão a ser nossos irmãos na fé, e irmãos também que partirão do sangue de Cristo Jesus. E queremos, com a graça do Pai, recebê-los com alegria. Eles vão vir por este corredor, mas eu peço para que você guarde aí sua vibração, quando no momento nós batizá-los aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí você celebra junto para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós queremos chamar, primeiramente, os nossos queridos que serão recebidos pela profissão de fé, a Ana Elisa Gomes dos Santos. Antônio Adriano Reis Neto. Gostaríamos também de convidar aqui a Cecília Victor Fernandes Paulino dos Santos. Chamamos também a Lara Lombardi Tavares. Gostaríamos também de chamar a Maria Vitória Bueno Alves. Por favor, o Adriano Conceição Cubo.
Em seguida, a Alice Bueno de Oliveira Bolognese e o Henrico Bueno de Oliveira Bolognese. Irmãos. O Arthur Henrique Galera Silva. Nossa irmã Eliette Streloff Torrezan. O Gilvan Martins de Souza, junto com a Laila Brambila de Souza. A Isabela Pires da Silva. João Roberto Rafael Cherry. A Maria Aparecida da Silva Gomes. A Maria Vitória Aparecida da Silva. Natiele Venâncio Martins. Nayara Gabriele Batista Biasotto. Sandra da Silva. Valdete Valine da Silva. Essas vidas preciosas, essas são batismo e profissão de fé, mas nós também gostaríamos de estar recebendo um casal que viesse aqui também, por gentileza, por casal por transferência da IPI de 1º de maio, o José Lopeira Torres e Rosane Galbiati Torres. Sejam bem-vindos. Estes irmãos nós os chamaremos agora, estes serão por jurisdição, são irmãos e irmãs que estão vindo de uma outra igreja cristã, que passarão a estar congregando, caminhando conosco a partir de então. Serão estes. Chamamos o casal Anderson Cid Cunha e Edinalva Santana Cunha. Mais um casal gostaríamos de estar convidando aqui, o Cláudio Henrique da Silva e a Aline Milane Galera. Mais um casal, gostaria de chamá-los
o Fernando Antônio Ferreira de Araújo e a Cláudia Jaqueline Amaral de Araújo. Mais um casal gostaríamos de convidar: o Hélio Goulart Júnior e Tatiana Pereira Goulart. Gostaria de convidar nosso irmão Joel Gomes Pereira. Chamamos também a nossa irmã Luciana Ferreira de Oliveira. Chamamos também mais um casal, o Luiz Henrique Reis e Maiara Carla Franco Reis. Chamamos nossa irmã Nair Figueiredo Garcia. Convidamos nossa irmã Patrícia Regina Quaresma da Silva. E a alegria de convidar também mais um casal, o Tiago Bueno de Oliveira Bolognese e Jaqueline Cristina de Oliveira. E gostaria de chamar também nosso querido Tiago de Oliveira. Glória a Deus. Jesus continua acessível, amém, queridos? Pode louvar o Senhor com suas palmas, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria primeiramente de me dirigir a essas vidas tão preciosas que um dia foram elas trazidas ao altar do Senhor pelos pais quando criança, e agora elas estão assumindo a sua fé diante do Senhor, dizendo: é verdade aquilo que meus pais fizeram por mim diante do Senhor, que me apresentaram ao Senhor, eu assumo agora a minha fé diante do Senhor. E entendemos que os filhos, elas é a herança do Senhor, elas são inclusas também nessa nova aliança do Senhor. E agora, momento em que elas assumiram por si mesmas essa consciência, né? A nossa querida Ana Elisa, o Antônio, a Cecília, a Lara e a Maria. Eu quero me dirigir e perguntar a vocês, olhando para vocês, e quero perguntar se vocês reconhecem que aquilo que seus pais fizeram por vocês quando crianças verdadeiro agora, vocês reconhecem? Sim, reconhecem? Vocês decidem andar com Jesus e buscar um crescimento espiritual por sua própria vontade a partir de agora? Sim. Então, a partir de agora é com vocês, se vocês crêem que Jesus, como único e suficiente Salvador das suas vidas. Amém? Amém. Eu quero me dirigir aos nossos irmãos que estaremos recebendo por batismo e profissão de fé. Quero fazer umas perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem isso, mas com muita convicção. Aos nossos irmãos que serão recebidos por batismo e profissão de fé,
Vocês renunciam à vida anterior com suas práticas para andar na obediência na palavra? Renunciam os caminhos de pecado que o distanciam de Deus? Sim, eu renuncio. Vocês rompem com toda associação com práticas místicas, supersticiosas e religiosas que não agradam a Deus? Vocês reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Sim. Compromete-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Se comprometem? Amém. Pergunta agora, que é para todos: vocês se comprometem em servir com excelência o nome de Jesus Cristo através dessa igreja? Vocês recebem as doutrinas dessa igreja como verdadeiras e bíblicas, se esforçando para praticá-las e defendê-las? Vocês se submetem às autoridades dessa igreja como instrumento de Deus para encorajar, consolar e disciplinar sua vida, ajudando no processo da vida cristã? Vocês se comprometem em sustentar essa igreja moral, espiritual e financeiramente? Sim. Vocês afirmam que buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo é também a visão da sua vida ministerial dessa igreja? Sim. Amém. Nós queremos orar com vocês neste momento. Em seguida, nós os chamaremos aqui para batizá-los conforme a ordenação do Senhor. Batizar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa a compreendermos, queridos: não é a quantidade de água que é eficaz, porque a água não é a purificação, a água é o símbolo da purificação. Nós queremos orar neste momento, na certeza que vocês estão declarando: a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor Jesus. A partir de hoje, pela fé, eu quero andar sob a palavra do Senhor, honrando ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero pedir ao nosso amado presbítero Luiz Carlos para estar orando conosco, orando pelos nossos irmãos. Paizinho, ainda na tua presença, Senhor, coração alegre, feliz. Pai, se nós sentimos alegre, lá no céu existe grande festa, Senhor, que a palavra nos assegura, Pai, que grandes festas nos céus, quando um pecador se arrepende, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que hoje, Pai, disseram: eu tenho o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, quero estar do lado, Pai, quero caminhar. Pai, no nome de Jesus, Pai, que essa família aumenta, Senhor. Pai, a nossa responsabilidade aumenta, Pai, mas queremos dar o melhor para Ti, Senhor. Capacita a vida do pastor, dos pastores, Pai, para caminhar com esses novos. Pai, no nome de Jesus, Pai, continue com os familiares, Pai, conosco durante essa semana. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós queremos chamar o Adriano. Adriano, por favor, precioso, venham aqui. Irmão Adriano, seja bem-vindo a essa caminhada da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Gostaria de chamar aqui a Alice. Pode vir o Henrique junto? Pode vir, querido. São irmãos. Vou te dar a honra de ser primeira, tá? Olha os dois juntos. Pensa. Pode ser. Glória a Deus. Alice, nós te recebemos na família de Cristo e te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Henrico, seja bem-vindo à família de Deus. Pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus complete a boa obra que começou na vida de vocês. Em nome de Jesus. Quero chamar aqui o Arthur, por favor. Esse jovem Arthur. Que você seja cheio do Espírito Santo, meu querido. Arthur, seja bem-vindo a essa família na fé. Te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, Eliette, pode vir, querida. Chegou o dia. Comprometida no último, cada detalhe, com o curso Novos Membros, querida. Pode se ajoelhar, por favor. E convicta. Eliette. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor te encha do Espírito dele a cada dia, para que você cumpra o propósito do Senhor, para o qual você nasceu, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o Gilvan. Pode vir a Laila também. Também o Gilvan, depois a Laila, tudo bem? Gilvan, este é o tempo que o Senhor reservou para a sua vida, querido. Seja bem-vindo a uma nova vida em Cristo, um novo tempo de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Gilvan, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Laila, que privilégio servir você e sua família. Seja bem-vinda ao novo tempo da presença do Senhor. Você nasceu de novo, filha. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Laila, é um privilégio ministrar sobre a sua vida o batismo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de chamar a Isabela. Animada, hein? Glória a Deus. Dia de festa. Isabela, nós te recebemos na família da fé, em Cristo Jesus, te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vinda. Quero chamar aqui o João Roberto.
Por favor, querido. João Roberto. Nasceu de novo, né, filho? João Roberto. O Senhor te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Jamais sua vida será a mesma. Você será uma testemunha viva para trazer esperança para muitos pais, muitas famílias, que é possível, Deus restaurar alguém do impossível. É um privilégio neste momento, nós como igreja, como conselho, pastores, batizar você. Seja bem-vinda, família na fé. Te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo à nova vida. Por favor, a Maria Aparecida. Joel tá lá vibrando. Joel, vem cá para você buscar a sua esposa depois, que depois você volta aí pro seu lugarzinho. Pode se ajoelhar, querida. Maria, com alegria, nós recebemos você na família de Deus, te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor te encha de amor, de alegria do Espírito Santo nessa caminhada, nessa jornada de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Quero chamar a Maria Vitória Aparecida, por favor. Maria, você foi escolhida no ventre da sua mãe para impactar essa geração. E receba o selo dessa promessa sobre a sua vida, no nome de Jesus. Te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito de Deus para impactar essa geração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o coração vai acelerando, né, pastor? Natiele, vem cá, por favor, querida. Uhul! Deus sabe da tua luta, viu, minha irmã? Mas Ele te escolheu desde o ventre. Você é dele. E no tempo certo Ele te chamou. Que bom que você percebeu essa graça, esse amor. Natiele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja cheia do Senhor, desse amor e transborde de alegria. Maravilhas. Nayara, por favor. Nayara, seja bem-vinda à família da fé. O Senhor conhece o anseio do seu coração, por isso reservou este momento para a sua vida, viu? Nayara, é um privilégio batizar você. Seja bem-vinda à família da fé.
te batizo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sandrinha, vem cá, por favor, querida. É Sandra, né, meus irmãos? Mas Sandrinha já é de casa, né? Olha o Rafa lá, viu? Sandrinha, você expressa o amor de Deus, viu, querida? Você é dele. E no tempo certo ele te chamou e escolheu essa data para você selar essa filiação. Por isso que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós te batizamos e te recebemos na família da fé oficialmente. Amém. Quero convidar a nossa irmã Valdete, por gentileza. Nossa irmã Valdete, preciosa de Jesus, ela não pode se ajoelhar agora, mas o coração dela está inclinado aos pés do Senhor. Ela é uma serva do Senhor e cremos que é um novo tempo do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, viu, querido? Em nome de Jesus. Nossa querida irmã Valdete, seja bem-vinda à família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus continua atraindo pecadores, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Eu quero também pedir aos pais que apresentarão seus filhos por batismo, que estiverem aqui, para que se dirijam lá também ao fundo, lá, se preparando, que logo nós iremos chamá-los, tá? Enquanto isso, nós gostaríamos também, mais uma vez, de estar recebendo este casal, como nós já anunciamos eles, né? Nossos irmãos, o José Lopeira e a Rosane. Cadê vocês? Oh, meus preciosos. Estes irmãos, por gentileza, venham aqui. Cadê o Jefinho, o Jefferson por aí também, os filhos? Pode vir aqui, por gentileza, queridos. Nós estamos recebendo os amados irmãos da nossa amada igreja, da IPI de 1º de maio. O pastor Renato me perdoe, quase esqueci o nome da igreja. Nosso querido pastor Renato, que pastoreou, caminhou com esses irmãos. E agora temos a alegria de recebê-los conosco. Já estão morando aqui na cidade abençoada e também congregando aqui conosco. Sejam bem-vindos para caminhar conosco a jornada em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe. Maravilha, queridos. Nós já vamos chamar aqui as crianças, mas é importante ressaltar isso. Tudo isso nós já fizemos uma preparação no estudo. Nós somos uma igreja que acreditamos na doutrina do batismo e de crianças, cujos pais assumam diante de Deus este compromisso de ensinar, de educar os filhos no caminho que devem andar. Nós cremos que as crianças, eles são filhos da promessa. Eles fazem parte dessa nova aliança
em que a promessa dos pais para os filhos, e é claro, quando estiverem consciência dos seus atos, eles irão assumir por si mesmos a sua fé diante do Senhor, como nós vimos aqui. Mas nós queremos que os pais assumem a tutela espiritual de ensinar os seus filhos e trazê-lo ao batismo é um ato simbólico de dizer que eles fazem parte também dessa nova aliança. Os pais estão dizendo: nossos filhos não ficarão de fora dessa aliança no Senhor, eles fazem parte também, e nós estamos trazendo eles agora para selar isso e fazer parte também deste reino do Senhor. Amém, queridos? Quero chamar aqui a Amanda Santana Cunha, que estará sendo trazida pelos pais Edinalva e o Anderson. Analice Risato, de 6 meses, que estará sendo trazida pelos pais, a Kathleen e o Renan. O Lorenzo Luca Galera Silva, 9 anos, estará sendo trazido pelos pais Aline e o Cláudio. Olha a família servindo ao Senhor, queridos. A Maria Vitória Oliveira Sanches, 7 anos, estará sendo trazida pela mãe Luciana. Muito bem, queridos. Quero antes dirigir-se uma palavra breve aqui para os pais que estão assumindo esse compromisso diante de Deus. Uma pergunta muito importante para os pais que precisam estar convictos diante dessas perguntas. Primeiramente, vocês creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, vocês creem. Vocês prometem educar essa criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Vocês prometem dar-lhe a educação e, quando puderem, a fazer com que aprenda a ler as Escrituras Sagradas? Vocês prometem orar por seu filho e, com seu filho, servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo, e conduzi-los a participar ativa e responsável na vida da igreja? Sim? Amém, queridos. Que o Senhor dê sabedoria aos pais, a vocês. Saiba que eles crescerão e a promessa de Deus é para que os filhos, eles vão mais longe do que os pais. No nome de Jesus. Que os nossos filhos sejam como uma flecha, que eles possam viver promessas do Senhor, possam ir mais longe do que nós. Amém, pais? Glória a Deus. Quero chamar aqui a Amanda, por favor. Vem aqui os pais junto. Ei, Amanda, preciosinha. Quer pedir os pais? Pode colocar as mãos aqui no ombro dela. Isso, abençoando. Amanda, seja bem-vinda à família da fé. Você faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. Jesus te escolheu e ama você. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
os pais Caitlin e Renan. Pode trazer a Analice, por favor, queridos. Princesa, ela não vai nem ver. Que princesinha. Analice, com a bênção dos seus pais, na aliança dos seus pais, nós te recebemos na família da fé, te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero pedir ao Lourenço vir aqui, juntamente com os pais, Cláudia e Aline. Ei, Lourenço, preciosinho. Lourenço, ungido do Senhor, profeta das nações. Lourenço, seja bem-vindo à família da fé. Te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Luciana, pode trazer a Maria Vitória. Você é a terceira Maria Vitória aqui hoje, viu? Sendo recebida. Graças a Deus. Isso. Benção, minha querida. Maria Vitória, nós louvamos a Deus pela sua vida, porque hoje você é recebida na família da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te batizamos e te recebemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coração transborde de alegria. Amém, igreja? Se há entre nós um júbilo, uma alegria, imagina no céu. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero chamar a igreja no lugar de pé, por favor, que nós vamos orar. Nós queremos, como igreja, assumir o compromisso de ajudar nossos irmãos a caminhar na fé. Queremos que vocês, irmãos, irmãs, conte conosco. Vocês não estão sozinhos. Inicia agora uma jornada. Podemos dizer que terminou uma etapa para o batismo, mas inicia uma jornada pela frente, até aquele grande dia em que aprove o Senhor nos chamar. Enquanto isso, vamos guardar o coração. Enquanto isso, vamos caminhar juntos numa família na fé. E queremos, como igreja, uma família, estar orando e abençoando para que o Senhor fortaleça vocês todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês simplesmente recebam essa oração, porque a igreja vai orar agora. Orar pela vida de vocês. Pai, como igreja do Senhor Jesus, e como irmãos mais velhos na fé, nós queremos interceder em favor dos novos irmãos que estão ingressando agora, Pai. Intercedemos para que eles não venham desanimar. Intercedemos no nome de Jesus para que o Senhor guarde eles do maligno. Oramos e abençoamos para que eles frutifiquem na graça, para que eles, ó Deus, encontrem um lugar no reino e passam a te servir em um ministério e sejam bênção em nosso meio e para abençoar essa cidade, e assim chegar também, ó Deus, até os confins da terra.
Senhor, nós o abençoamos e também queremos receber com alegria para caminharmos juntos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero pedir agora que feche o corredor aqui, vocês aqui, por gentileza. Vem aqui para cá, mais um passo para cá e para lá. Glória a Deus. Olha aqui para mim ainda, tá? Nós, como pastores e conselho dessa igreja, recebemos vocês com muita alegria. Como igreja presbiteriana Independência Sertanópolis, queremos dar boas-vindas a vocês. Eu gostaria também que vocês recebessem o amor dessa igreja, a qual vocês fazem parte a partir de agora. Fazem parte, já estão fazendo parte. Mas gostaria que vocês recebessem um amor de Deus através de cada gesto. Que recebessem o abraço de Deus através de cada abraço. E antes de vocês receberem isso, eu quero pedir que antes de vocês estendam as suas mãos, toda a igreja, nós vamos ministrar a bênção. Porque depois, este lugar será tomado com batismo de amor, numa grande festa, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do eterno Espírito Santo seja sobre ti, seja sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês agora se virassem para a igreja e recebessem as boas-vindas. Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode receber os familiares, a igreja. Sejam bem-vindos, queridos.